Fala, povo de Deus, graça, paz e prosperidade da parte de Cristo sejam com todos vocês. Que alegria, sejam todos muito bem-vindos. Tenham todos um dia, uma noite abençoada na presença do Senhor. Você que está chegando aí, seja agraciado pela presença do Espírito Santo, porque nós cremos que nós estamos aqui, queridos, estamos num ambiente onde nós estamos, provocando a presença do Espírito Santo, chamando Ele, nós estamos, querendo mais dele. Eu creio que o próprio Deus está gerando essa fome, essa sede no nosso coração. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero fazer uma oração hoje. Hoje eu vou fazer algo diferente. No final, eu quero te abençoar com uma palavra. Você aí muitas vezes se sente rejeitado, abandonado, perdido, esquecido, ou até mesmo seja por pessoas, seja por Deus, você sente que não tem um propósito na tua vida, que você não tem, uma vocação, até mesmo um chamado em Deus. Eu quero te dizer que esses pensamentos são errôneos. Esses pensamentos, eles não são de Deus para a tua vida, porque Deus te escolheu, Ele te separou, Ele te preparou. E eu quero compartilhar algo contigo que vai além da sua capacidade humana de entendimento, vai além da minha capacidade humana de entendimento. É dizer que a sabedoria de Deus, eu quero falar um pouco da sabedoria de Deus. E eu queria deixar um tema aqui para você que está, muitas vezes anotando. Nós vamos falar um pouco que os escolhidos pela sabedoria de Deus, não pela lógica humana. Você sabia que você foi escolhido pela sabedoria de Deus, não pela lógica humana? Eu já quero gerar uma introdução, começar com uma introdução profética aqui, dizendo que a sabedoria de Deus, ela aniquila a lógica e a sabedoria humana. A palavra, nós vamos ler aqui o texto base de 1 Coríntios 1, do capítulo 17 ao 31. Não vou ler tudo, mas eu quero dar uma introdução a você aqui. Eu queria te dizer que, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, a mensagem da cruz, ela nunca foi lógica. Você já vai entender por que eu estou falando isso. O mundo chama de loucura, mas para nós, para você que é filho, para nós que temos Jesus, ela é o poder de Deus para a salvação. Deus não nos escolheu, nem eu, nem você. Você pode estar se sentindo aí que Deus não tem um propósito, Ele não te escolheu, mas Ele não te escolheu, nem eu e nem você, para sermos, muitas vezes fortes. Ele não escolheu você por isso, por você ser forte, por você ser inteligente ou um influente ou até mesmo eloquente. Ele nos escolheu, sabe para quê, queridos? Para envergonhar. É assim que Deus faz a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo, ela muitas vezes ela vai menosprezar a minha vida, a tua vida. A sabedoria desse mundo, muitas vezes ela vai, querer subjugar por algo que você muitas vezes não tem, que aquela outra pessoa tem, que aquele outro sistema tem. Mas eu quero que você entenda hoje algo da parte do Espírito, que você foi escolhido por Deus e não pela aparência. Você foi escolhido por Deus não pela sua aparência, pela sua bondade, pela sua generosidade, por boas obras, não, nem por mérito, querido, nem eu nem você, mas para manifestar a sabedoria do alto. Eu quero ler alguns versículos aqui com você e você vai ficar impactado com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler alguns versículos aqui poderosos. Aqui em 1 Coríntios 1,18, a palavra do nosso bondoso Senhor diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Aleluia. No versículo 27 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. No versículo 30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Eu quero começar aqui por alguns pontos, te pontuar onde você está, onde você faz parte, onde você é escolhido. Eu estou já declarando sobre a tua vida, você é um escolhido do Senhor, você é uma pessoa que Ele gerou desde o ventre da tua mãe, Ele te escolheu desde lá. Você não está largado no mundo, você não está em vão no mundo, você não está solto no mundo, ainda que muitas vezes você se sinta assim, ainda que você esteja em ambientes que muitas vezes você não se sinta acolhido e nem amado, mas Deus te escolheu. Eu quero começar aqui, eu vou dar algumas chaves espirituais para você, da parte do Espírito. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. Você que está anotando, anote isso. A mensagem da cruz ela é loucura para o mundo. A cruz não faz sentido, queridos, para o homem natural. Ela nunca vai fazer sentido para o homem que é natural. Não tem lógica para ele. É ilógico para ele, mas é justamente naquilo que o mundo, escute isso, chama de loucura. Naquilo que o mundo chama de loucura, que Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua virtude. Naquilo que o mundo fala, não tem jeito, esse não vai dar nada, esse, sabe, eu não vejo ele sendo próspero, eu não vejo ele sendo abençoado, eu não vejo ele sendo escolhido por Deus ou até mesmo usado por Deus. As pessoas fazem isso, elas apontam, elas julgam, elas condenam, elas, sabe, colocam julgo, culpa, mas Deus, ele é interessante que Deus, ele aniquila essas coisas com a sabedoria dele, ele aniquila ele não escolhe, ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração, ele vê o interior, ele vê, sabe, a sua integridade dentro. Ele te quer como filho, como um escolhido dele. Paulo diz, não vim com palavras. Lembra que Paulo falou? Eu não vim quando eu disse aqui que ele quer que você manifeste o poder dele, porque você é um escolhido. Ele disse, não vim com palavras de persuasão humana, palavras bonitas, palavras eloquentes, nem com sabedoria desse mundo, mas eu vim pregar o Cristo crucificado. Eu era, sabe, eu andava desgarrado, eu estava caído nos meus pecados e delitos, mas hoje eu tive um encontro com Deus e hoje eu vim para manifestar a glória de Deus. Hoje eu sou um escolhido. Era isso que Paulo estava falando, de um cara, de um homem que era perseguidor, passou a ser perseguido, de um homem caído, passou a ser levantado por Deus, um homem que caiu ali na estrada de Damasco e foi levantado por Deus para um propósito. Muitas vezes você ou pessoas falaram que não vê nada em você, não importe com esses comentários malignos, maldosos, satânicos, diabólicos, importe que você é um vaso escolhido. Vai, porque ali Paulo, quando teve aquele encontro com o Senhor, ali, se você ler Atos 9 ali, você vai ver que Ananias é um homem que estava com medo de Paulo, era um homem que muitas vezes, como ele era um homem de Deus também, mas muitas vezes ele falou, pode ter falado, a Bíblia não relata, mas eu fico imaginando Ananias falando, não, esse homem, eu não vejo, sabe, um propósito de Deus na vida dele, eu não vejo Deus usando ele, eu não vejo Deus, regenerando esse homem, mas Deus falou para Ananias, falou, vai para lá, vai falar com ele, vai lá no meu servo, porque ele para mim é um vaso escolhido. Deus está falando com pessoas aqui, você é um vaso escolhido, você é um vaso separado. Queridos, eu quero aplicar algo profético aqui sobre a tua vida.
Você não precisa ser eloquente, você não precisa ser formado, famoso, ou qualquer que seja a circunstância para ser usado por Deus. Você só precisa crer no poder da cruz, no poder do Evangelho, no poder do Deus que te comissionou, no poder de Deus que te chamou, no poder de Deus que te vocacionou, no poder de Deus que tem um propósito na tua vida, no poder de Deus que já liberou promessas para a tua vida, no poder de Deus que já decretou aqui dentro dessas escrituras que você é escolhido, que você é filho, que você é mais do que vencedor. Não importe com as opiniões alheias, não importe com pessoas que muitas vezes tenha mais condição que você, tenha mais oportunidade que você, tenha mais, sabe, muitas vezes até mesmo condições financeiras, seja lá o que for. Importe com o que Deus tem para a tua vida, com aquilo que Ele projetou para você, em nome de Jesus. Segundo decreto aqui, segundo o princípio espiritual, Deus frustra a sabedoria dos sábios, queridos. Ele frustra a sabedoria dos sábios. A sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana, é totalmente diferente. Os homens são persuasivos, Deus é poderoso. Deus conhece os homens muitas vezes não conhecem a Deus. Os homens julgam, Deus, ele absorve. Deus é um Deus, sabe, que muitas vezes quando você recebe aquela enxurrada de, seja julgamento, apontamento, seja condenação ou culpa dos outros, Deus é o Deus que olha para você e fala: não, ele não é isso, ela não é isso, essa casa não é isso, eles são meus servos, eles são os meus filhos. Sabe, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. O mundo quer sinais, quer lógica, quer explicação das coisas, mas Deus responde com a cruz. Deus, você vê que ele é dinâmico, ele é prático, ele é poderoso, ele responde com a cruz. Não tem como ter lógica num Deus que é ilógico, que é sobrenatural, que é surreal, que é longânimo, que é poderoso, que é augusto, que é excelso, que sabe, não tem palavras para descrever o nosso Deus, queridos. Não tem como descrever o nosso Deus. É por isso que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, porque se discernem espiritualmente. Eu não sei o que você está passando, mas eu vim aqui da parte de Deus para te dizer que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Independente se acham que você não é escolhido, quem capacita você é Deus, quem coloca as palavras na sua boca é Deus, quem aperfeiçoa você é Deus, quem vocacionou você é Deus, quem forjou, quem firmou, quem preparou um propósito na tua vida foi Deus, não foi os homens. Não esquente com o que falam de você. Esquente, pense, medite naquilo que Deus fala de você. Sabe, queridos, eu tenho falado: Senhor, o que o Senhor fala de mim? O que o Senhor vê em mim? O que eu posso melhorar? O que dá pra gente se alinhar aqui, Senhor? Porque o homem, ele vai falar. Uma vez eu falei para um amigo, um irmão muito querido, eu falei assim: queridos, não se preocupe com a opinião alheia, porque você vai para frente e falam, você vai para trás, falam, você vai para a direita, falam, você vai para a esquerda, falam, você fala demais, falam que você fala demais, você fala de menos, fala que você é muito quieto, se você faz, falam, se você não faz, falam. Então pouco me importo com a opinião alheia. Fique firme na base da cruz, no alicerce de Jesus Cristo. Importe com aquilo que Ele fala para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se importe com que os céus fale ao seu respeito, não que muitas vezes as pessoas falam de você, os haters, seja lá quem for, fala de você, seja lá a situação ou até mesmo quem quer que seja,
Fique naquilo que Deus fala com você, sabe? O que parece fraqueza em Deus, o contexto, depois você lê essa palavra aqui, tá falando aqui, ó, porque no versículo 25 eu vou ler aqui para você, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que parece fraqueza em Deus é mais forte do que qualquer força humana, querido. E o que parece loucura é mais sábio do que toda a inteligência desse mundo. Eu quero declarar sobre a tua vida e eu quero falar para você, eu quero despertar você. Pare de tentar entender tudo com a sua mente lógica, com a sua mente natural. Nem tudo que Deus vai fazer, escute isso, na sua vida vai fazer sentido agora. Nem tudo vai fazer sentido agora, você não vai compreender, mas vai glorificar o nome dele. É assim que Deus faz. Ele deixa as coisas, ele faz as coisas loucas para confundir as sábias, confundir as pessoas, confundir um sistema, confundir um lugar, confundir até mesmo eu e você. Tem coisas que Deus faz que eu falo, meu Deus, como que pode isso? Eu não estava imaginando isso, e Deus sempre vem e surpreende. Terceiro decreto que eu quero liberar sobre a tua vida aqui. Deus escolheu os que o mundo despreza. Eu vou repetir. Creio que você não entendeu. Deus escolheu os que o mundo despreza. Talvez o mundo não te aceita. As pessoas não te aceitam. Um sistema não te aceita, uma convenção não te aceita, um sistema fechado de panelinha, de amigos não te aceitam. É porque Deus te escolheu, tem algo que brilha em você, tem algo que resplandece em você, que é a glória, a presença do Espírito, e você não se encaixa mesmo nesses lugares. Paulo diz, queridos, vede, irmãos, que nunca foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Note isso. Vede, irmãos, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Deus escolhe o improvável. Deus escolheu os improváveis, porque Ele quer manifestar o poder dEle, é nesses improváveis. A maioria dos improváveis, ainda que eles tenham defeitos, eles tenham muitas coisas que precisam ser tratados, transformados, eles têm um coração rendido, um coração, sabe, aonde Jesus olha, sonda e fala, esse aí que ninguém quer, essa escória que o mundo fala da sociedade, é esse que eu quero, é esse que eu vou usar, é esse que eu vou manifestar. Sabe, você pode ser um improvável. Gideão era um improvável porque ele se via pequeno. Sabe, queridos, Davi era esquecido no campo. Oh, meu Deus do céu, Maria era uma jovem simples, improvável, são improváveis. E você, talvez se ache assim, talvez você hoje se ache assim, que não tem muito a oferecer, nem para as pessoas e nem para Deus, mas Deus te diz hoje, o Espírito Santo te diz hoje, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o teu Deus te diz hoje, foi você. Foi você, é você quem eu escolhi, é você quem eu escolhi para esse tempo, é você quem eu escolhi para esse momento, é você quem eu escolhi para marcar história, é você que eu escolhi para ser um avivalista desse tempo, para ser um transformador, para carregar a minha presença, para transbordar nas vidas. É você que o mundo rejeitou, que o sistema rejeitou, que pessoas rechaçaram, mas eu escolhi você para esse tempo. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele te escolheu, você é um escolhido. Se o mundo te rejeitou, entenda isso, não é o fim. Se o mundo te rejeitou, isso não é o fim. Pode ser o sinal, queridos, de que você está e foi separado por Deus. Você foi separado por Deus. Se o mundo não te quer, se as pessoas te rejeitam, quem está perdendo, já falei isso aqui, vou repetir, quem está perdendo é elas. Deixa que Deus, sabe, trata com cada um no seu particular, sabe, não mendigue amor, não mendigue. É claro que você tem que ter comunhão, você tem que ter
paz, você tem que ter, sabe, comunicação, você tem que ter muitas vezes uma conversa, mas eu te oriento, não mendigue amor, não fique mendigando, sabe, pessoas que muitas vezes não querem você fala, Jesus disse, ó, quando vocês entrarem numa casa, eita Deus poderoso, vocês entrem e saiam daquela casa, deixa a paz naquele lugar, diga paz seja convosco, e come o que eles têm ali, vocês fiquem ali, vocês, sabe, se estruturem ali mais. Se aquela casa, ela não quiser em vocês, se aquela casa não quer em vocês ali, vocês sacode a poeira dos vossos pés e recolha a paz. Jesus, ele não alisava não, irmãos. Jesus é amor, mas ele é justiça, ele não, sabe, ele não era um evangelho de oba-oba, uma coisa doce, não. Ele falou, ó, retira a paz, não vai ficar, o que Deus estava falando ali, não vai ficar nesse miolo não, você não vai ficar sendo levado por essas coisas, por essas más conversações que corrompem os bons costumes, por essas circunstâncias. Recolha a paz, não fique ferido porque te esqueceram, não fique chateado, cabisbaixo, recolha a paz, traga a paz de volta, traga a vida, lembra quem eu sou na tua vida, lembra que eu te escolhi, eu te chamei, eu te amei e eu quero você. Deus está falando com pessoas aqui, queridos. Quarto ponto chave aqui, Cristo é a nossa sabedoria, justiça e redenção. Cristo é a nossa sabedoria, não só sabedoria, mas nossa justiça e redenção. Você foi, quem que te lavou, te remiu, que te limpou? Foi os homens, foi o sistema, foi a economia, foi o banco, foi pessoas? Não, quem te remiu, lavou e te remiu, te escolheu, foi o próprio Senhor. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades, para que vão e deem frutos. Oh meu Deus do céu, você é escolhido por Deus, você não precisa provar nada para ninguém, queridos. Você, meu querido, minha querida, você não precisa provar nada para ninguém. Cristo é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você necessita, sabe? Ele é tudo que você precisa e basta. E basta, você depende dele, sabe? Você muitas vezes pode precisar de pessoas, pode precisar de uma conexão, mas a dependência sua é dele. Você precisa somente dele. A sabedoria, justiça, santificação e redenção vem dele. O homem não pode te salvar, o homem não pode fazer nada, o homem não pode, sabe? Ele não pode fazer nada por você, somente Jesus Cristo. Você foi enxertado nele, queridos. Você foi enraizado nele. Agora você vive pela graça e para a glória de Deus. Talvez você viveu até ontem, até hoje mesmo, cometendo coisas que você mesmo fala, não devia ter feito, não devia ter pecado, não devia ter falado, não devia ter, muitas vezes, talvez pessoas que vai ouvir essa live, eu não sou digno, eu bebo, eu fumo, sabe, eu tenho minhas mazelas, eu me prostituo, Deus não tem nada comigo. Ei, deixa eu te dizer, se você se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, Deus, Ele quer a sua vida sim. Muitas vezes hoje nós ouvimos muitas pessoas falando, não, mas Deus, esse não tem mais jeito, esse está fardado ao fracasso. Meu querido, minha querida, talvez pessoas aí com vícios vão ouvir, teve jeito para Manassés, um rei, sabe, um homem totalmente, sabe, corrupto, imoral, sabe, se eu fosse Deus eu não, enfim, eu não queria esse homem e Deus deu jeito para ele, Deus deu uma oportunidade para Manassés. Não vai dar para você, e se renda a Jesus.
se entrega a tua vida a Ele, sabe? É só você falar: Pai, perdoa os meus pecados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, me reconcilia de volta com o Senhor, que o Senhor perdoe-me, Senhor, e permita que eu volte, Pai, ao teu caminho, a tua, sabe, a tua presença, que eu volte ao Senhor, Pai, que o Senhor me perdoe. Eu estou orando de coração, e escreve o meu nome no livro da vida. Você já vai estar inserido na presença do Senhor. Se você confessar e abandonar os seus pecados, a palavra de Deus, a Bíblia, que é viva, fala que você vai alcançar misericórdia, sabe? Você não precisa se humilhar para homens, para as pessoas. Isso você faz na presença do Senhor. Você, como eu disse, você não precisa nem mesmo gloriar-se em si mesmo. Você não precisa nem você mesmo, sabe, ser uau. Não, você só precisa ter um coração rendido a Deus. Você só precisa estar entregue a Deus, sabe? Eu quero liberar algo aqui da parte de Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele quer te usar para esse tempo. Talvez tenha pessoas aqui que acham que Deus já não tem mais propósito, e Deus está me usando aqui como uma voz, como um arauto, como um profeta, para te dizer: ei, tudo que eu te prometi, eu não esqueci. Tudo que eu declarei sobre a tua vida, todas as palavras proféticas que eu usei, profetas, que eu usei sonhos, que eu usei visões, que eu imprimi dentro do teu espírito, está tudo de pé. Só basta você se render e se entregar ao propósito, e esquecer das coisas que para trás ficaram, dessas coisas que fizeram para você, e seguir rumo ao meu projeto e o meu propósito. Sabe, quem te escolheu é aquele que te escolheu quando ninguém acreditava em você. Foi Ele, foi o próprio Deus. Eu quero concluir aqui essa mensagem profética. O mundo olha para você e diz: esse aí nunca vai dar em nada, esse aí não vai ser nada, esse aí, tá fardado ao fracasso. O mundo diz isso, o mundo fala isso, mas Deus olha para você e diz: foi ele, foi ela, foi essa casa, foi essa família que eu escolhi para repousar o meu poder, para repousar a minha graça. Foi esse que eu escolhi para confundir os sábios e manifestar o meu poder. Foi você mesmo. Ele não errou de endereço, ele não errou, é você mesmo quem ele escolheu. Você é a prova viva. Você é a prova viva que Deus levanta os que não têm nome, para carregar o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Você foi levantado para esse tempo, queridos. Você foi levantado para esse momento, sabe? Você crê no que Deus está falando aqui com você? Talvez tenha pessoas aí que estavam desesperançadas, achando que Deus, ele nem tinha mais nada com a tua vida, mas Deus me trouxe aqui como um profeta para dizer: ei filho, ei filha, foi eu quem te escolhi, não foi o homem. Foi eu quem te escolhi, não foi o homem. Eu te gerei no ventre da tua mãe, eu te escolhi para esse tempo. Você não está na geração errada, você não está no momento errado, você não está solto por aí. Eu te escolhi, diz o Senhor. O Senhor está falando com pessoas aqui. Se você crê que é um escolhido por Deus, mesmo sem ter todos os recursos, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, levante a sua fé agora. Levante aí onde você estiver a sua fé agora e declare com autoridade, com fé, que é um decreto. A palavra que sai da tua boca, ela é um decreto espiritual, ela é, sabe, ela é poderosa. Eu sou, você vai declarar: eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido e vivo pela sabedoria de Deus. Declare aí nos comentários: eu sou um escolhido e vivo pela sabedoria de Deus.
Eu vivo pela sabedoria de Deus, você vive pela sabedoria de Deus. Eu sou escolhido, você é um escolhido, querido. Você é um escolhido. Deixa o céu. Eu quero orar pela tua vida e te abençoar. Sabe, queridos, querida, eu vou deixar essa palavra no teu coração. Você recebe essa palavra. Se você recebe, curta, compartilha o seu ato de fé. Vamos fazer um ato profético. Envia aí para 12 pessoas. 12 é um número profético. É um número, sabe, não é misticismo, mas é um número profético. Eu creio que Deus vai te abençoar. Você enviando para 12 pessoas. Aí certamente você vai ver a colheita do seu plantio. Você recebe essa palavra? Eu quero orar pela tua vida e eu quero declarar: deixe o céu te revestir com sabedoria, com ousadia e com um propósito que o céu tem para você. Deus não te escolheu à toa. Ele tem um plano eterno, poderoso com a sua vida, não só com a sua vida, mas com a sua casa, com a sua família, com os teus familiares, com os teus parentes. Pai, obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado e operado. Pai, eu sei que o Senhor é o Deus, ó Pai, que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor é o Deus que confunde mesmo, Pai, porque a matéria-prima do Senhor é o nada. A matéria-prima do Senhor de manifestar os teus milagres é o nada, é nos improváveis, Pai. E o Senhor escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, Pai. O Senhor escolheu as coisas vis desse mundo, Pai, e as desprezíveis, Senhor, e as que não são, para aniquilar as que são, Senhor, para que nenhuma carne, Senhor, se glorie perante o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, levanta esse irmão, essa irmã que está abatido, que essa palavra seja traduzida, que a tua voz ecoe dentro do espírito dela e que ela seja levantada, que a tua voz, Espírito Santo, entre agora em cada lar, em cada família, fale com cada um deles. E, Senhor, que a tua voz entre não na alma. Eu quero declarar essa palavra, Pai, que ela entre no espírito, que chacoalhe o espírito de cada pessoa que está assistindo aqui, Pai, de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor, ó Pai, levante os seus escolhidos, levante um exército, Pai, desses escolhidos do Senhor, Pai, para manifestar, ainda que o homem não queira, ainda que o homem não compreenda, ainda que o homem não abra a porta, ainda que o homem, ele muitas vezes desfaz, ele traz ingratidão, traz, Senhor, muitas vezes julgamento, apontamento. O Senhor é o Deus quem não faz isso. O Senhor é o Deus que escolheu, Pai, cada um que está aqui. Eu quero orar e te abençoar em nome de Jesus e declarar: você é servo, serva do Senhor, você é escolhido para uma obra grande. Não deixe Sanbalat e Tobias minar os teus projetos, os teus negócios, a obra que Deus confiou na tua mão. Quando Sanbalat e Tobias vierem para falar com você, você diga: não vou subir aí, não vou me igualar, não vou me rebaixar, não vou lutar no terreno de Satanás. Eis que estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não lute no terreno do inimigo. Deus, eu oro para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te dê discernimento, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te dê entendimento, para que você, sabe, tenha graça para destrinchar tudo aquilo que está contra você, que você lute com as armas espirituais, que você lute com as ferramentas do Espírito, que você lute com as armas que Ele já te deu e não vá no terreno do inimigo. Não vá lutar lá com os teus opositores. Coloque eles diante do Senhor. Coloque eles nas mãos do Senhor, porque o Senhor é quem trata com cada um. Peça que Deus abençoe, que Deus derrame graça, que Deus os livre. Pai, eu quero colocar, Senhor, cada opositor, cada pessoa que muitas vezes nos feriu, nos abandonou, nos rechaçou, ou até mesmo foi ingrata conosco, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe. Nós liberamos perdão para cada pessoa. Se você tem alguém que você precisa liberar, libera essa pessoa, para que você seja livre, para que você fique leve, para que você seja tocada pelo Espírito Santo. Nós liberamos e que o Senhor abençoe, Pai, cada um, Pai,
cada pessoa, e que o Senhor tenha um encontro com cada vida, Pai, que o Senhor salve essas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale com cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém aqui enfermo, que eles recebam a cura, que eles sejam livres e curados, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, a tua casa e tua família, e declarar que a sabedoria de Deus, ela está entrando na tua vida, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, que a sabedoria de Deus vai te erguer, vai te levantar, que a sabedoria de Deus, ela vai te projetar para lugares aonde você não sonhou e nem imaginou. Em nome de Jesus Cristo, quero declarar uma visitação do alto. Os céus te viu, os céus te vê, os céus te nota, e isso basta. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, e que o sangue do Cordeiro te cubra a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, deixa aí nos comentários o seu amém, manifeste aí para que Deus veja que você recebeu essa palavra. Ele sabe de todas as coisas. Que se você crê nessa palavra profética, curta, compartilha, envie para quem está precisando dessa palavra, ao qual o Espírito Santo vai te dirigir, vai te guiar. Deus abençoe, queridos. Fiquem todos na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo, e que nunca falte nem azeite na tua botija e nem farinha na tua panela. Graça, paz e prosperidade da parte de Cristo sejam com todos vocês. Deus abençoe.